A graça e a paz. Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo do curso Técnicas de Pregação. E eu vou estar falando nesse vídeo sobre introdução, como introduzir uma mensagem. Veja bem, meu amigo, minha amiga, uma pregação, ela dura em torno de 30 a 40 minutos. Ou seja, pessoas vêm à igreja, sentam, louvam a Deus e chega o momento da palavra. E há uma grande expectativa. Eles não sabem qual a mensagem do pregador, o que Deus entregou para o pregador entregar a eles, ao povo. E eles ficam esperando. Agora o pregador tem a missão de, durante 30 a 40 minutos, entregar o recado de Deus. Só que, às vezes, o recado, a mensagem, o princípio que Deus mandou entregar, ensinar, está em 1 ou 2 ou 3 versículos da palavra de Deus. Versículos que é lido em 2 minutos, pode-se falar em 5 minutos, mas a pregação vai durar 40. Como manter, então, o povo desperto? Como manter o povo interessado? O pregador não pode chegar e entregar a mensagem. Se ele entregar a mensagem, falar do princípio que Deus entregou no início, o que ele vai falar nos minutos restantes? Por isso que muitas vezes ouvimos pregações, e por certo você já ouviu, pregação que o pregador começou bem, ele entregou a mensagem, só que falta ainda 30 minutos, mas ele já entregou a mensagem, já entregou o recado de Deus. E aí o pregador começa a falar de várias coisas. Ele começa a falar da família, começa a falar do filho, começa a falar de histórias, começa a falar da família, começa a falar do seu trabalho. Ele tem muitos minutos ainda, mas ele já entregou a mensagem. E ele fica ali, faz uma salada de fruta e no final, no culto, se você perguntar para uma das pessoas o que foi que ele pregou, a pessoa vai dizer, ele falou sobre várias coisas. E a pessoa vai embora sem... Foi tanta informação diferentes, sem nexo, sem alinhamento, que a pessoa não sabe o que foi pregado. Isso é uma má pregação, é entregar um recado errado. Então esse curso, meu amigo, minha amiga, visa ensinar aqueles que não sabem, relembrar aqueles que sabem, como introduzir uma mensagem. Então, é preciso fazer uma introdução da mensagem. Meu amigo, o pregador ele tem que ser ciência de uma coisa muito importante. As pessoas que estão sentadas ouvindo, ou estão em pé, estão ouvindo, a maioria delas não sabem o que o pregador sabe, não tem o conhecimento, o alcance que o pregador tem. E uma grande falha dos pregadores é achar que as pessoas sabem, que as pessoas conhecem. Não, a maioria delas não sabe e não conhece. Então, eu vou falar sobre uma técnica fácil de introduzir uma mensagem. Eu vou ler um texto aqui, então digamos que você vai ministrar sobre esse texto, que está em Lucas, capítulo número 6. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, Lucas, capítulo número 6. O título da minha tradução diz assim: A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te
e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, uns com os outros, e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Então, digamos que você vai pregar essa mensagem. Esta foi a mensagem que Deus deu para você entregar à igreja. Deus te deu um princípio dentro dessa mensagem. Dentro dessa mensagem tem muitos princípios aqui que Deus poderia falar deles. Agora você tem a mensagem. Mas você tem 40 minutos para pregar. Então você vai fazer uma introdução. Qual é o objetivo da introdução? Primeiramente, prender a atenção das pessoas que vão receber o recado, que vão ouvir a mensagem. E levar ela a entrar dentro do contexto da mensagem. Então, existe algum tipo de, umas técnicas de introdução simples. Nessa aqui, por exemplo, a grande maioria dos pregadores usam essa técnica que eu vou falar para você. Você pode usar a técnica primeiro de falar do autor desse texto. Ele está no livro de Lucas. Então você, na introdução, você pode falar de Lucas. Você pode falar para a congregação quem era Lucas. Você pode começar: olha, esta mensagem foi escrita por um homem chamado Lucas. Esse homem, esse nome que está aí na tua Bíblia, Lucas, esse homem, ele não foi um apóstolo. Claro, você precisa conhecer, você precisa pesquisar. Esse homem não foi um apóstolo. Lucas, ele não andou com Jesus em carne. Não. Lucas, ele era um médico e ele era um historiador. E ele converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. E como historiador, então ele começou a buscar informações sobre o ministério de Jesus. E ele ouvia as pessoas que tinham sido testemunhas oculares dos fatos relacionados a Jesus. Então este é o escritor dessa epístola. Então você está apresentando, você está fazendo uma introdução. Então você está falando isso, o povo está atento, porque o povo, a maioria deles não sabe quem era Lucas. A maioria deles pensa que Lucas era um apóstolo. A maioria nem sabe o que é um apóstolo. A maioria não sabe nada. Então você vai informar, você está fazendo uma introdução. Então quando você está falando de Lucas, você está prendendo a atenção das pessoas. Mas você vai chegar lá no recado que Deus mandou entregar. Então essa é uma técnica de introdução. Falar do autor do livro. Se o texto for em Mateus, você pode falar de Mateus, quem foi Mateus. Se você está falando um texto que está no livro de Marcos, você pode falar para a igreja quem foi Marcos. Se você está falando um livro de João, você pode falar como quem foi João. Se é num livro dos profetas, a mesma técnica. Mostrar para o povo quem é aquela pessoa. Essa é uma técnica muito usada pelos os pregadores. Há uma outra técnica também muito usada e simples, que é você trazer o povo para o contexto, para a realidade, para o local aonde aconteceu. Então aqui diz assim: aconteceu também em outro sábado, que entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando. Então a Bíblia diz aqui que era um culto. E esse culto era onde? Numa sinagoga. Então você pode fazer uma introdução dizendo: olha, Jesus, vou falar para você de um culto. Jesus estava pregando numa sinagoga. Aí você vai falar sobre sinagoga. Você vai explicar o que era uma sinagoga. Meu amigo, minha amiga, pregador, pregadora, futuro pregador, futura pregadora, você acha que o povo sabe o que é uma sinagoga? A maioria não tem nem ideia. Então você vai informar.
Isso é uma introdução. Você vai dizer, olha, sinagogas eram locais onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Então, as sinagogas, elas ficavam espalhadas pelos bairros, sendo que o templo era em Jerusalém, mas a sinagoga era nos bairros. O povo ia ao sábado na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E na sinagoga, qualquer pessoa podia ensinar. Havia lá o dirigente da sinagoga, e a pessoa vinha e o dirigente anotava o nome daqueles que queriam ler alguma palavra. Então Jesus ia na sinagoga porque ele sabia que ali ele poderia ensinar. Paulo ia na sinagoga porque ele sabia que ali ele podia ensinar. Ele se inscrevia e podia ensinar. Então Jesus se inscreveu naquele dia e ele estava ensinando. Então, você está falando da sinagoga, você está levando o povo a entender que aquilo era um culto, que foi um culto, era um culto e Jesus estava ensinando. Então, isso é uma introdução. Então, você começa a entrar aos poucos na mensagem. Então, Jesus estava ensinando e, de repente, Jesus olhou, lá no fundo tinha um homem que tinha uma das mãos seca. Aí você começa, então, a mensagem. Você já prendeu a atenção do povo quando você fez a introdução. São técnicas de introdução simples. E se você começar daqui para frente a observar pregadores, você vai ver que eles usam técnicas iguais a essas. São técnicas simples. Claro que é necessário você estudar, é necessário você pesquisar, porque se você quer ser um pregador, tem 2 requisitos básicos. 3, o principal, buscar a Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, ser um homem de oração. Outro, escutar e ver muita pregação, escutar o que os outros estão pregando, ver o que os outros estão pregando. Isso é muito importante. E também estudar, pesquisar. Você tem que se aprofundar nessa arte, nesse chamado, nesse ministério da palavra de Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, as pessoas convertem pela palavra. Não é por ser curados. Não é por cair no chão, rolar, sapatear. Não. Pessoas convertem pela palavra, pelo ouvir a palavra. A fé não vem através de uma cura. A fé não vem através do falar em língua. A fé não vem através do rodopiar, do pular, de marchar. Não. A fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, pregador, que o Senhor Jesus te abençoe muito e que você continue assistindo os vídeos, os cursos do apóstolo Silmar Fernandes. A graça e a paz do Senhor.